Olá, eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática, e nesta videoaula eu irei apresentar explicações sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos na primeira semana, habilidades direcionadas ao segundo ano do ensino médio. A questão a ser estudada é a questão de número 1. Vamos lá? O nosso tema é notação científica. Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos em potência de base 10. Formato em notação científica. K é a nossa constante mantissa que vem antes da base 10. 10 elevado a n é a potência de base 10. Constante é um valor fixo e mantissa é a parte decimal de um logaritmo. Condições para que tenha um formato em notação científica. O primeiro, a constante K, a nossa mantissa, deve ser um número que esteja entre 1 e 9, ou seja, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. O valor de n, o expoente da base 10, deve ser um número inteiro positivo ou negativo. São informações importantes. Continuando o tema, notação científica, eu irei explicar um pouco sobre as 4 operações envolvendo notação científica. Adição, potências de base 10 iguais. Para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2 notações científicas. Nós iremos somar as 2. Bom, primeira coisa eu tenho que analisar o seguinte. As potências de base 10 são iguais? Nós temos a primeira potência de base 10 e a segunda aqui. Elas são iguais. Tem o mesmo expoente. Tem o mesmo número no expoente e o sinal também é igual. Então, elas são iguais. Agora, eu já posso resolver. Somando elas, basta somar 4,31 com 3,18 e depois multiplicar por 10 elevado à sétima potência negativa. Somando isso aqui, que está dentro do parêntese, nós temos 7,49 multiplicando por 10 elevado à sétima potência negativo. Agora, eu preciso analisar o seguinte aqui. Se este número aqui, essa notação científica final, ela está no formato correto. Basta eu analisar por essa dica que eu coloquei aqui. Esse esqueminha. O número que tem que vir antes da multiplicação, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 9. Ou seja, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 7,49, vamos olhar a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, é o número 7. Está entre 1 e 9. Então, está certinho o formato em notação científica. Acabou. Lembre-se disso aqui, importante, as potências de base 10 precisam ser iguais para somar. Continuando o assunto sobre a adição, porém, potências de base 10 diferentes. Relembrando, para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2. Primeiro passo, você tem que analisar o seguinte. Se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 tem o expoente menos 2. A segunda potência de base 10 tem o expoente menos 3. O que acontece? Os expoentes são diferentes. Então, eu não posso somar, por enquanto. Mas eu posso transformar uma dessas potências de base 10 da forma que o expoente fique igual.
Vamos analisar. Vou trabalhar com a primeira notação científica. Eu irei transformar o expoente menos 2 em menos 3, usando essa dica. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o expoente diminuir. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê diminuir, tá bom? Eu vou pegar 10 elevado a menos 2 e multiplicar por 10 elevado a menos 1. Essa propriedade é da potenciação, é a multiplicação de potências de mesma base. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes. Nós vamos somar o menos 2 e o menos 1, lembrando a operação com números inteiros, a adição. Menos 2 somando com menos 1. Menos 2 faz um jogo de sinal, mais com menos, menos, deu menos 1. Tem devo, menos 2 eu devo, menos 1 eu devo, ficou menos 3. A base que nós iremos conservar é o 10. Ficou 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora, para achar o valor aqui, por ter diminuído o expoente, professora, por que diminuiu? Era 2, foi para 3. Porque quando os números é negativo, a tendência é diminuir. Se fosse positivo, seria aumentar. Lembre-se disso. Se aqui fosse menos 4, diminuir, ele ia para menos 5. Entenderam? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Ficou menos 3. Eu vou andar com a vírgula para, se diminuiu, para a direita, uma casa. Por que uma casa? Porque aumentou apenas uma unidade. Tá bom? Então, 4,1 será 41 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora eu posso somar. Potência de base 10 é igual a potência de base 10. Somando 41 mais 2,6, multiplicando por 10 elevado a 3 negativo. Somando, resultou 43,6 vezes 10 elevado a 3 negativo. Tá ok aqui. Agora, eu tenho que analisar o seguinte. Esse formato aqui realmente é uma notação científica? Dica para saber se está em formato de notação científica. Antes da multiplicação, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Entre 1 e 9, e poderá ser o número 1. 43 não está entre 1 e 9. Eu tenho que movimentar a vírgula, usando essa dica aqui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. E eu tenho que andar com ela para a esquerda, para ficar 4,36. 4 estará entre 1 e 9. Vamos fazer as anotações. Ficará 10 elevado a menos 3, multiplicando por 10, somando mais 1. Porque se eu estou andando para a esquerda, aumenta. Então, eu tenho que somar. Resulta 10 elevado a menos 2. Andando com a vírgula, 4,36. Multiplicando por 10 elevado a menos 2. Próxima operação, subtração. Potências de base 10 iguais. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Muito importante isso aqui. Exemplo, faça a subtração das seguintes notações científicas. 15,8 multiplicando por 10 ao cubo e 9,5 multiplicando por 10 ao cubo. Primeiro passo, analisar. Potências de base 10 são iguais ou diferentes? A primeira potência, o expoente é 3. A segunda potência, o expoente é 3. Os expoentes são iguais. As potências de base 10 são iguais.
Muito importante isso aqui. Agora eu posso subtrair. Subtraindo 15,8 menos 9,5 e depois multiplica por 10 ao cubo. 15,8 menos 9,5 resultou 6,6, multiplicando por 10 ao cubo. Agora eu tenho que analisar esse resultado se ele tem o formato em notação científica. O número que vem antes da multiplicação tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 6, olha a parte inteira. 6, ele está entre 1 e 9. Está certo. Pronto. Concluímos a subtração entre esses dois números, notação científica. Continuando o assunto em subtração, potências de base 10 diferentes. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo: faça a subtração das seguintes notações científicas. Tenho duas notações científicas aqui. Primeiro passo, analisar se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 é menos 5, o expoente, e a segunda é menos 6. São diferentes. Vamos resolver isso. Bom, se é menos 5, eu irei diminuir menos 1, menos uma unidade para poder virar menos 6. Basta eu multiplicar 10 elevado a menos 5, multiplicando por 10 elevado a menos 1. É a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 somando com menos 1 resulta menos 6. Devo 5, devo 1, devo 6. Lembrando que jogo de sinal, mais com menos, menos. Ficou 10 elevado à sexta potência negativo. Pronto. Agora eu tenho que resolver a parte do fator, da constante. O que acontece aqui? Se eu diminuir o expoente, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Não tem, eu coloco a vírgula. Aí ficou assim. 30 vezes 10 elevado à sexta potência. Subtraindo, nós temos 30, tirando 2, e o resultado multiplicando por 10 elevado à sexta potência. Eu peguei essa parte aqui e subtraí dessa aqui. Os expoentes estão iguais, tá bom? 30 tira 2, 28 vezes 10 elevado à sexta potência. Este número realmente está em formato de notação científica? Vamos analisar. O fator é 28, porém o fator tem que ficar entre 1 e 9, ou o número 1. Então está errado. Vamos fazer uma movimentação de vírgula. Vamos colocar a vírgula aqui. E o que acontece? Ela irá andar para a esquerda. Aí vai ficar 2,8. E o expoente, quando anda para a esquerda, eu somo mais 1. 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência aqui. Fazendo a continha, menos 6, somando com 1, deu menos 5. Resultado final, 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Agora sim, ó, o fator aqui ele está entre 1 e 9. Agora vamos falar sobre multiplicação em notação científica. Em cima de um exemplo, realize a multiplicação das seguintes notações científicas. Temos duas. Em multiplicação, as potências de base 10, os seus expoentes não precisam ser iguais, tá bom? Podem ser diferentes, que é a mesma coisa. Primeiro passo, multiplicar as constantes, 4,5 vezes 2. Depois, o segundo passo, repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, eu vou pegar as potências de base 10, eu vou repetir o 10 e somar os expoentes. Nós iremos lembrar a multiplicação de potências de mesma base. Tá bom? Conserva a base e soma os expoentes. Observa aqui.
Vou somar os expoentes. Menos 4 somando com mais 2. Menos 4, jogo de sinal, mais com mais 2. Devo 4, tenho 2, devo 2. Pronto. E vou repetir a base, que é o 10. Aí ficou assim, 10 elevado a 2 negativo. Agora é só juntar. 9 multiplicando por 10 elevado a menos 2. Realmente isso aqui tem o formato em notação científica? Basta analisar com esse esqueminha. O fator, que é um número que vem antes da multiplicação, ele tem que ficar entre 1 e 9. Realmente, 9 está certo. Agora, divisão. Divisão em notação científica. Em cima do exemplo, eu vou explicar. Realiza a divisão das seguintes notações científicas. Temos duas. Primeiro passo, dividir as constantes. O 40 dividido por 5 deu 8. Depois, o segundo passo, repetir a base e subtrair os expoentes, ou seja, em potências de base 10, mesma base, tá bom? Conserva a base e subtrai os expoentes. Subtraindo, nós temos o menos 2, subtraindo de menos 5. Aí ficou menos 2, menos mais 5. Devo R$2, tenho 5, pago os 2, fico com 3. Aí ficou 10 elevado à terceira potência, 10 ao cubo. Montando, 8 multiplicando por 10 ao cubo. Será que realmente isso aqui tem o formato de uma notação científica? Vamos analisar. O fator, que é o número que fica antes da multiplicação, tem que estar entre 1 e 9. É o 8. Está correto. Questão de número 1. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 na sétima potência negativas, metros de diâmetro. O diâmetro tem um fio de cabelo de aproximadamente 1 vezes 10 na quarta potência negativos, metros. Dividindo-se, olha que interessante, dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia coli, obtém-se como resultado, e temos as opções. Pessoal, duas notações científicas. Dividindo-se diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula. Dicas. Ok? Observa, eu vou dividir o diâmetro do fio de cabelo, que é este valor, pelo diâmetro da célula, que é este valor aqui. Com as dicas. Primeiro passo, dividir as constantes. 1 dividido por 8. Bem bonitinho aqui. É igual a 0,125. Agora, o segundo passo é a divisão de potências de mesma base. Repetir a base e subtrair os expoentes. É a parte da potenciação de base 10. Nós vamos dividir elas, seguindo essa regra. Subtraindo menos 4 de menos 7, nós temos mais 3. Lembrando, menos com menos, mais. Tenho R$7, devo 4, fico com 3. Resolvendo aqui, temos 10 ao cubo. Pronto, ficou 0,125 vezes 10 ao cubo. A montagem da divisão dessas duas notações científicas, referente ao enunciado. Agora é o seguinte, esse final aqui não tem nas opções. Ele tem o formato em notação científica? Se analisar, o número após a multiplicação é um decimal e não tem inteiro. Entendeu? Tem a parte decimal e não tem inteiro. Então, ele não tem um formato em notação científica, mas eu vou transformar este número em um número natural. Seguindo essa dica aqui. Vou transformar o resultado referente à notação científica, que sinalizar não tem formato, em número natural.
andando com a vírgula. O que eu vou fazer? A vírgula está posicionada entre o 0 e o 1. Eu vou andar com ela para a direita. Quando eu andar para a direita, eu vou tirando uma unidade no expoente. Analisa. Se eu andar, foi para o 1, o 2 e o 3. Eu andei 3 casas. O expoente vai sumir. Ficou 125. Letra D. Entenderam? Expoente 3, eu posso andar 3 casas. 1, 2, 3. Ficou 125. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs, do ano de 2021. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!